Sem Hypervisor, Resident Evil 9 Requiem foi destruído e rodando melhor. A droga do Lenovo sempre fudendo as nossas vidas aí, né, velho? Rodando melhor. Eu lembro na época do Hogwarts Legacy também. O Hogwarts Legacy, se eu não me engano, quando a Empress meteu-lhe a biga no Denuvo, o jogo tava rodando bem melhor. Papo de, tipo, 20 FPS, 15 FPS a mais, tá ligado? É bizarro, mano, como as empresas realmente se prestaram a ficar usando essa bosta desse Denuvo e até hoje é isso, tá ligado? Felizmente, o Hypervisor, chegou, né, mano? E agora sem Hypervisor, aparentemente. Sem Hypervisor, Resident Evil 9 Requiem foi destruído e rodando melhor. Vamos ver. Deve estar na noitada? Não, isso também não é um vídeo de Hypervisor. Não, isso também não é um vídeo de pubs. E com certeza não, isso não é um vídeo de métodos insalubres. Resident Evil 9 Requiem teve sua proteção quebrada. Repetindo, Resident Evil Requiem teve sua proteção E bem rápido quebrada. mesmo. Minha voz tá meio zoada, peguei uma gripe, mas eu não posso deixar de comentar. Faz o que lançou o Resident Evil? Faz um pouco mais de um mês, não? Caraca, já tem 2 meses já. Quase 2 meses, ó. Um pouco mais de um mês. Um pouco mais de um mês aí pra lançar o temido Resident. 41 dias. Rapidinho, velho. Rapidinho. Comentar sobre este acontecimento. Então por isso já aproveita, deixa aquele like e se inscreve pra dar aquela força pra eu me recuperar. Like. Eu vou me recuperar se você... Se inscreve no canal da Minzeira aí, rapaziada. Tô contando com a sua ajuda. Senhoras e senhores, do nada, do absolutamente nada, Resident Evil Requiem se encontra agora disponível para compra nas lojas, daqueles métodos, daquele jeito que vocês conhecem muito bem. Captain! Yeah? Encontra-se disponível para compra do jeitinho que vocês gostam. Sem pubs, sem compra Hypervisor, grátis, sem nenhum método insalubre, apenas o jogo disponível para compra daquele jeito. E um pouco mais de um mês após o lançamento. Eu não confio no Hypervisor. Se eu tivesse ainda nessa de comprar esses jogos grátis, né? Eu provavelmente não usaria o Hypervisor, não. Tem bastante jogo pra jogar, tá ligado? Eu não acho que seja válido tu dar acesso a kernel zero só pra jogar um jogo. E os jogos hoje em dia estão caros, né, mano? Mas isso é uma pica, mas eu entendo quem faz, mas ainda assim, pra mim, eu não acho válido, tá ligado? Então, bom que ainda tem gente que tá fazendo sem isso. Quanto mais eles descredibilizarem o Denuvo, melhor, né, mano? Melhor pra gente que compra jogo e melhor pra eles que não compram jogo. Porque a gente que compra a desgraça do jogo paga caro no jogo pra ter um desempenho pior do que quem não vai pagar, tá ligado? Então, tipo, não faz muito sentido, né? Engano, foi dia 26, 27 de fevereiro, não me lembro ao certo, mas um pouquinho mais de um mês, cara, isso é uma vitória importantíssima pra comunidade do Jack Sparrow, porque, cara, que velocidade é essa, cara? Que velocidade é essa que o cara conseguiu... Tem que evitar usar essas palavras. Que velocidade é essa que o cara conseguiu quebrar a proteção do Tem que jogo, sofrer. a versão mais recente... Nesse curto período de tempo, nesse espaço de tempo tão curto do lançamento do jogo até agora, até ontem no caso. E é claro, com certeza utiliza a versão mais recente e atualizada da solução de proteção que é a DNV. Pra quem acompanha um pouco Quem foi? o que acontece pelos bastidores... Será que ele vai falar quem foi? Um suposto de... Eu acho que o próximo game que vai Será que foi o Voices? Requiem. Mas ninguém tinha como afirmar, era só um... chutômetro, vamos dizer assim, porque, cara, tem muito jogo antigo que nunca foi... A Empress podia voltar. Do nada, de Eu achava engraçado a Empress. Vai ser, cara, como assim? Como assim? Ninguém botava fé. Quem acompanhou... Ah, foi o Voices 38. Tô ligado nele. Mas era legal acompanhar a subtrama da Empress, mano, no Reddit e no Telegram, mano. Mano, era muito engraçado que ela era, tipo, completamente biluteteia das ideias. Não se sabe se era realmente ela, embora ela afirmasse com todas as palavras que era, mas sabe como é que é hoje em dia, né? Hoje em dia, Ilo, Delo e etc, essas coisas aí, né? Ela tretava, cobrava, se eu não me engano, ela cobrava $500 em Bitcoin se você quisesse que ela craqueasse um jogo específico dela pra pessoa que quer usar o jogo, e aí ela disponibilizava, né, o jogo. Era todo um subplot, assim, absurdo, mano. Aí ela teve uma vez que ela pegou... Caraca, qual que era o nome do jogo, cara? Aquele Souls-like... O Nioh 2. Aí ela fez a aparência dela no Nioh 2. Aí ela era, tipo... Ela é russa, né, pelo que eu ouvi dizer. Ela é russa. Ela tem um cabelinho preto até aqui. Um olho é amarelo, o olho é roxo. O outro é roxo. Ela tem hipermetropia. Qual é o nome dessa porra do olho? Não é hipermetropia, tipo, ela é homofóbica. Eu esqueci o nome. Da Empress. Tô falando da Empress.
Qual que é o nome do negócio do olho? Não é homofóbico, pô. É. Heterofobia. Heterocromia, isso. Ela tem heterocromia de um olho roxo e de um olho amarelo, tá ligado? E deixa eu ver se eu acho isso daqui aqui. Aqui, ó. Ela, mano, é tipo. É literalmente isso daqui, tá ligado? Ela falou que essa aqui é literalmente ela, tá ligado? Literalmente a Empress aqui. Não dá pra acreditar, tá ligado? Só não dá pra acreditar. Então ela é a Melina do Elden Ring, quase isso, tá ligado? Com certeza é igualzinha a ela. Aí refizeram na AI, né? Óbvio. Mas eu acho que ela deve ter mentido, tá ligado? Até porque ela comete um crime, mas ela mora na Rússia, então... Ou ela mentiu pra poder... Às vezes tem algumas características que chegam perto, ou ela deu de maluca e ela é assim mesmo e ela é completamente louca, tá ligado? Ou ela é assim mesmo, tem 3 opções. Ela pode ser assim mesmo, e aí ela é provavelmente a mulher mais bonita e rara da existência, além de ser inteligente pra caraca, por dar uma zoadinha no Denuvo, né? Deve ser característica, muito provavelmente, tá ligado? Ela com certeza não é exatamente assim, porque ela comete um crime, né? Ela deve ter mentido a aparência dela, mas deve ter alguma coisa ou outra que deve ser parecido. Mas era interessante, tá ligado? Os que fazem vairas mais FDP e as soluções mais sofisticadas e confiáveis. Papo reto. Só que era legal acompanhar essas subtramas, tá ligado? Porque antigamente, lá na época do Skydraw, na época do Codex, eu era pequeno. Eu era bem criança. Então, eu não me lembro de nenhuma subtrama, não, tá ligado? Os caras eram bem de boa. Eles zoavam o jogo lá, lançavam lá para as pessoas comprarem de graça. E é isso, não tinha nada acontecendo. A Empress, ela tava vendendo a calcinha dela e pedindo pros homens se sodomizarem diante dela. E falando que essa era a aparência dela, enquanto estava zoando o Hogwarts Legacy, né? Muito maneiro, mano. Muito engraçado, muito engraçado. E ela provavelmente nem é mulher, tá ligado? No final das contas, então, ela ganha dinheiro. Era foto, ela tava vendendo foto. Meu Deus, mano, meu Deus do céu. Qual que é o problema mental que a pessoa tem, tá ligado? Não entra na minha cabeça. Esperança é a última que morre? Mas não tinha como botar fé. E esse burburinho começou a rolar porque a garota fitness... Eu pagaria pra ser sodomizado? Pela Empress? boy. Cravou que ia ser esse jogo. Como assim ela cravou? Ela falou que ia ser, mas ela não faz esse tipo de coisa. Ela só... Hein? Novamente, cuidado com Isso, não é? Ela só Eu reempacotou pagaria pela os ida? arquivos pra deixar eles Pô. numa compressão maior. No caso, A ida é insana. fica menor. E depois você instala sem nenhum tipo de perca. Lossless, por assim dizer. Mas querendo ou não... Perca é foda, miséria. Ela mencionou o cara Perca é disse foda, assim, ó, miséria. Resident Evil Requiem está sendo, aquela palavra, naufragado palavra. pelo Voices 38. Então nenhum empacotamento de Harry Potter vai ser feito. Me pergunto como que ela sabe Harry disso. Potter? Ela. Também quando a gente teve a quebra do Doom The Dark Ages, o 38 Vozes na minha cabeça, ele falou o seguinte: vocês mal esperam pelo próximo. Vocês vão ter uma grande surpresa pelo próximo, pelo que está por vir. Mas ninguém nunca ia botar uma fé que ia ser Resident Evil Requiem. Se já não bastava a companhia da empresa da solução DNV ir... Mas o cara já tava tramando dar uma zoada no Resident Evil 9. O jogo não tinha nem lançado ainda. E o Voice já tava lá. Hehe, boy. Vocês nem sabem qual vai ser o próximo. O cara se garante muito. Ele deve ter uma pica desse tamanho, imensa. E o jogo não tinha nem lançado. Ele tava lá, ó. Rapaziada, o próximo... O cara tinha uma motivação, um objetivo. E falou, não, é completamente based das ideias, mano. Muito pica Voice 38, mano. Absurdo. Dito está totalmente em modo de alerta por causa do monte de soluções de Harry Potter que está circulando aí na internet e funciona muito bem. Cara, agora a volta dos proper, do old school, do patch manual ali, de cada chamada, de cada trigger que pode ser acionado ali, o jeito clássico, padrão de você quebrar esse tipo de proteção, voltou com Resident Evil Requiem. Cara, um título lançado há 1 mês atrás, cara. Como assim, cara? Como assim? Tomara que eles tirem, né? Esse cara tá... E o foda é que muitas vezes o jogo é zoado pelo cara que é o Grag. Vocês estão me entendendo, né? Zoado,
a palavra com C, muitas vezes o jogo é zoado e a empresa não remove a desgraça do Denuvo. Pra tu ver que os cara não tem um mínimo de consideração, tá ligado? Tem que tirar pra quem comprou ter o jogo num desempenho melhor. Então, eles podiam tirar, mas eles não tiram às vezes. Tem empresa que tira, se eu não me engano, o The Devil Within 2, quando lançou, se eu não me engano, o Devil Within 2 lançou pirata primeiro do que ele lançou na Steam, pra você ter ideia. O Lies of P tiraram também. Então, isso é legal, tá? Tipo, eles fizeram a merda, colocaram, mas tá bom. Zoaram o jogo ali, eles foram e tiraram. Menos mal, né? Mas tem empresa... Eu acho que o Hogwarts Legacy até hoje tem de novo, mano. Ó, até hoje o Hogwarts Legacy tem de novo. Até hoje, pra você ter ideia. Tem o quê? 3, 4 anos? 3, 4 anos que esse jogo lançou. Foi zoado. E tá aqui ainda. De novo. E é isso. Pra que ter o de novo se já foi quebrado? Mano, tipo, dá pra entender por que tem de novo ainda. Porque, por exemplo, o cara que ele conseguiu zoar o jogo, ele vai zoar o jogo numa versão X. Quando o jogo atualiza ou vem conteúdo novo, ele tem que zoar o jogo todo de novo, tá ligado? Então eles mantêm ali o de novo porque na próxima versão do jogo não vai ter. Tipo, o cara que quiser jogar o jogo vai ter que jogar na versão antiga. Não é como, ai meu Deus do céu, a nova versão do Hogwarts Legacy. Não é como se fosse, o Hogwarts Legacy, porque esse jogo é uma merda. Não é uma merda, mas, não curti não. Anyway, mano, tá ligado? Tipo, mano, tira a porra do de novo, cara. Não faz o menor sentido isso, mano. Não, é o GTA. A próxima versão do GTA, daqui a um mês, vai mudar o jogo por inteiro, tá ligado? Pô, vai vir novas ações, novos assaltos ao banco, novos personagens. Beleza. A Rockstar não vai tirar o de novo. O Hogwarts Legacy? Pô, o que vai ter no Hogwarts Legacy que o cara... Não, eu preciso comprar esse jogo porque a próxima atualização dele vai revolucionar a indústria dos games. Tá lá. É só... Compre de graça. Sei que você me entende. O conhecimento que esse Fala, miséria. tem um nível colossal, cara. É absurdo, mano. Pra fazer esse tipo de coisa num lançamento tão recente. É absurdo. Realmente esse feito mais incrível é, como eu falei anteriormente ali, é a velocidade que o cara conseguiu fazer isso. A velocidade que o cara conseguiu corrigir o jogo e liberar aí pra galera poder comprar ele do jeito que vocês estão ligados. Cara, é incrível isso. É incrível. É um trabalho magnífico. Agora, definitivamente, a Herdeto tem um problema. E além de tudo isso, por palavras do próprio 38 Vozes na minha cabeça... De novo tá cheio de problema, né? Comparando o jogo da versão da Steam com a versão... Vai ter que resolver a parada do Hypervisor e ainda vai ter que resolver a situação do Voices 38, que de algum jeito conseguiu também ali se infiltrar ali dar uma zoada no jogo deles. Aspas dele, um ganho de performance de 11 FPS de diferença. 11 FPS de diferença é muita coisa, viado. Tipo, eu diminuo, cara, eu diminuo o gráfico de 50 pra 60 FPS, por exemplo. Eu diminuo o gráfico de 60 pra 70. Meu jogo tá rodando a 60 FPS, eu vou diminuir o gráfico pra conseguir alcançar 70. Agora, eu não ter o que fazer pra ganhar esses 11 FPS, mano, é triste, mano. Ainda mais sabendo que alguém está jogando o jogo de graça enquanto eu paguei, tá ligado? Tipo, não existe uma configuração que você faça no jogo a não ser essa que vai te dar de graça 11 FPS, mano. É muita coisa, velho. 11 FPS de 50 pra 60 é muita coisa, de 60 pra 70 é muita coisa, é perceptível. Tá jogando com mais qualidade que você. Tipo, essa diferença de 10 FPS é perceptível em qualquer âmbito, a não ser que você esteja acima de 120 FPS já. Mas, tipo, de 40 pra 50 faz muita diferença, de 50 pra 60 faz muita, e de 60 pra 70, de 70 pra 80... Eu, como eu tenho aqui um mega monitor 240 HDR, OLED, blá blá blá, 240 e são das contas, essas coisas fazem diferença pra mim, tá ligado? Então, é triste. É triste eu ser obrigado a ter menos 11 FPS, que me fizeram falta no Resident Evil 9. 11 FPS me fizeram muita falta no Resident Evil. 11 FPS me salvaria de tantas coisas que eu passei no Resident Evil. Que não tá escrito, mano. Tá salvo aí, tem um monte de live do meu jogo morrendo pra funcionar, faltando 11 FPS. Se eu tivesse 11 FPS, o jogo teria sido bem mais desfrutável pra mim. Nossa, 30 FPS. Ai, meu Deus do céu. Eu vou desligar essa Ray Tracing, mano. Eu vou desligar a Ray Tracing. Ai, 20 FPS. Pô, muito triste, velho. Muito triste. Mais antigos e mais fracos. Por quê? Por que será?
porque a ferramenta fica o tempo todo ali verificando as chamadas, todos os triggers pra, né, tentar bloquear o jogo de tudo que é forma. E como ele fez o patch de todas essas chamadas para que Nossa, mãe do céu. Para que inviabilize a solução de ficar rodando ali de forma maliciosa, a solução dele conseguiu dar mais performance pro jogo. Ou seja, a versão dele é melhor do que a versão que tem aí na Steam. E mais uma vez comprovando aí, então, Bizarro. DNV afeta sim a performance dos jogos. Lembrando, Sempre olha só, afeta. acabou de passar pela minha cabeça aqui agora. Desde quando começou isso, já rolava esse papo. Dias a gente vai ter mais um jogo da Capcom, Resident Evil Requiem é da Capcom, desenvolvido pela Capcom. E vamos ter mais um jogo aí também da Capcom saindo, que é o Pragmata. E com certeza vai usar a mesma solução de DNV. Então será mas eu acho que não vai... Ninguém vai zoar o Pragmata, não. Uma quebra recorde vindo aí? Cara, o bagulho vai pegar fogo. Galera, Os cara zoam o jogo assim pra fazer barulho, tá ligado? Eu acho que o Pragmata não tá hypado, né? Eu quero jogar o Pragmata. Eu gostei da demo, gostei do jogo em si, mas acho que não vai não. Bom, não com a versão do Voice 38, né? Eu acho que se for, vai ser com o Hypervisor. É isso aí, como eu falei, tô estouradaço de gripe, videozinho rápido, só pra gente não deixar passar batido aí essa situação toda do Resident Evil Requiem, do 38 vozes. Cara, o que vocês acham disso aí tudo? Será que agora 38 vozes não dá. tá enfrentando o maior risco que a empresa já passou em toda a sua existência? Será que a Irdeto vai focar mais em tentar corrigir primeiro os Harry Potter da vida ou vão tentar descobrir o que esse maluco do 38 vozes fez? O cara tá... Pra poder corrigir primeiro ele e depois, cara... Os caras tão ferrados. Tem muita coisa pra acontecer aí ainda. Então não se esqueça, deixa seu like. Os caras têm trabalhos em mãos pra fazer. E eu torço pelo mal deles, mano. Eu não quero que eles consigam resolver nada disso. Quero que alguém chegue lá na sede da Irdeto e... É isso. Mais um ótimo vídeo de Aminzeira.